Bem-vindos ao videocast Powerful Brand Conversas com Valor. A Sábado, em parceria com a MarkTest, realiza a iniciativa Powerful Brand, que tem na sua base uma ferramenta desenvolvida pela MarkTest que mede o valor das marcas nas dimensões de sustentabilidade, ética, inovação e propósito da marca. Nesta segunda edição, realizamos um ciclo de videocasts sobre as várias temáticas para os quais convidámos os representantes de algumas das marcas distinguidas na primeira edição e que integram o Conselho Estratégico Powerful Brand. O meu nome é Marta Leite Castro e o meu convidado de hoje é Sérgio Leal, diretor de Marketing e Comunicação da McDonald's Portugal, com o qual vamos falar de sustentabilidade. Olá Sérgio, bem-vindo. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Para nós também, para falarmos deste tema que nos traz hoje aqui a sustentabilidade. E antes de entrarmos em mais detalhe, Sérgio, aqui neste tema, eu gostava de perceber a sua opinião de que forma é que a sustentabilidade foi ganhando espaço, não é? E importância junto das empresas e também, de certa maneira, quais as principais mudanças que o Sérgio assinala nesta matéria. Sim, hoje em dia penso que todos nós, consumidores, sabemos quão importante é a sustentabilidade. Aliás, eu diria que provavelmente um dos temas mais referidos no dia a dia, ao nível dos mídias, ao nível das organizações. No caso da McDonald's, é com muito orgulho também que é um tema que não é de agora apenas. Portanto, nós já há muitos anos que trabalhamos diversos temas na área de sustentabilidade, muito não pela questão da legislação, que é tão comum e tão frequente hoje em dia, mas pela força que foi ganhando junto do consumidor, não é? Desta consciência cada vez maior da importância de todos nos preocuparmos com as alterações climáticas, o aquecimento global. A McDonald's tem dois exemplos muito interessantes. Um deles posso partilhar, posso referir, que é o reaproveitamento do óleo das nossas cozinhas depois de utilizado, poder ser reciclado e reutilizado para servir como biodiesel da nossa frota de distribuição a nível nacional. Isto num valor, ao longo dos anos, cerca de 1 milhão de euros que foi reaproveitado este óleo. Se não fosse este projeto, iria naturalmente ser desperdiçado. E também somos a primeira cadeia de restauração rápida a ser certificada pela norma ISO 14001, que certifica precisamente as boas práticas ambientais, portanto, já há muitos anos. Portanto, estes dois projetos, no fundo, são para nós um grande motivo de orgulho, porque é um caminho que já iniciámos desde essa altura e que obviamente temos vindo cada vez a ser uma prioridade estratégica maior, fruto também do contexto e da consciência que todos nós temos hoje sobre o assunto. Sérgio, e de que forma estas mudanças, não é, afetam a área do marketing e da comunicação? Bem, contra mim falando, eu costumo dizer que este tema da sustentabilidade vai muito além do marketing e da comunicação, como é lógico. Portanto, nós temos como boa prática e entendemos que o mais importante do comunicar e falar é realmente agir, portanto, é as marcas contribuírem para serem parte da solução, e por isso a forma como nós vemos de forma muito transversal, ou seja, é uma área que deve ser abrangente a toda a organização, todas as áreas devem pensar, ou melhor, repensar aquilo que são as suas práticas e a sua atuação e que oportunidades de melhoria que pode haver na área ambiental, e só depois então o marketing e a comunicação pode surgir no sentido de, por um lado, dar a conhecer quais são as metas que se pretendem atingir, que passos é que vão sendo dados gradualmente para atingir essas metas, sabendo que naturalmente não estamos ainda no mundo perfeito ao nível das organizações e das marcas e das empresas, e também muito importante usar a força das marcas, neste caso a marketing e comunicação, para incentivar os consumidores, também eles próprios, e neste caso os portugueses, a terem boas práticas ambientais, porque só todos juntos e colaborando é que podemos realmente fazer a diferença. Portanto, essa é a nossa perspectiva. O marketing e comunicação é importante, mas na altura certa e depois de muita ação e muitos compromissos assumidos. Então, de certa maneira, a McDonald's foi evoluindo, não é, para responder a estes desafios. Temos Sem dizer assim. dúvida, nós temos muitos projetos nesta área, temos sobretudo duas áreas de atuação que têm muito a ver com o nosso core business. Por um lado, o packaging e economia circular, e por outro, a eficiência energética. No caso do packaging e economia circular, posso dar o exemplo de praticamente não termos plástico hoje em dia nos nossos restaurantes, portanto reduzimos nos últimos anos 500 toneladas por ano de plástico, talvez o mais emblemático ou mais simbólico sejam as nossas palhinhas, que deixámos de utilizar e quando é necessário são em papel. Estamos também a trabalhar, por exemplo, na eliminação do plástico no Happy Meal, portanto, nos brinquedos, nas embalagens, tudo isso. E este caminho foi todo ele feito mesmo durante a pandemia. Portanto, foi uma área que nunca abandonámos, apesar de todas as dificuldades do setor. E temos como objetivo chegar a 2025 com todas as nossas embalagens provenientes de fontes recicladas, reutilizáveis ou certificadas. Portanto, percebemos, obviamente, que a sustentabilidade não é um tema de hoje para a McDonald's. E há diferenças na forma como este tema é trabalhado nos Estados Unidos e na Europa?
é sem dúvida uma grande diferença. Nós sentimos, nós, McDonald's, como multinacional que somos, trabalhamos muito em colaboração entre países e temos muitas discussões, quer ao nível europeu, quer ao nível mundial, e é sem dúvida uma grande diferença que começa no consumidor. Portanto, parece-me a mim que a sociedade americana não está ainda tão sensível como estão a comunidade europeia, e isso faz, mas talvez a maior diferença depois seja refletida na compreensão da legislação. Aí sim, portanto, a nível da União Europeia, e depois cada país, cada mercado em si mesmo, uma grande pressão legislativa nesta área, que obviamente todos queremos rumar e atingir os mesmos objetivos comuns para combater as alterações climáticas e o aquecimento global, mas muitas vezes todos ganharíamos também se houvesse um maior alinhamento, uma maior colaboração entre quem faz as leis e de quem no fundo tem que as implementar, incluindo também o consumidor nesta equação, e também dar tempo, de alguma forma, às empresas e à indústria para se adaptar, porque não é de um dia para o outro que se consegue mudar para materiais que antes não existiam, ter processos de fabrico e de cadeias de abastecimento a funcionar e otimizadas. Portanto, digamos que essa é talvez a maior diferença e a maior pressão, neste caso, muito focada na questão da legislação. Poderíamos ser mais coerente e mais atempada. E exatamente nesse sentido, acho que lhe pergunto, que medidas desenvolvem em Portugal para garantir estes vários eixos da sustentabilidade no âmbito, obviamente, mais ambiental, consumo energético, pegada ecológica, ou até mesmo economia circular? Você já mencionou Claro, aí claro. alguns Mas temas. temos muitos outros, por exemplo, no caso da economia circular, para além do exemplo dos óleos que eu acabei de dar, nós renovámos ou mudámos recentemente as nossas fardas dos funcionários a nível nacional, e temos um projeto muito interessante, que foram já agora desenhadas por designers portugueses e fabricadas pela indústria portuguesa, mas vamos também dar um destino às fardas antigas, num projeto muito interessante de economia circular, em que vamos reaproveitá-las para produzir materiais que serão depois utilizados para consumidores e em determinado tipo de eventos, que ainda não posso revelar agora porque não temos os pormenores fechados, mas também a nível da eficiência energética, como eu referi. Temos, por exemplo, o projeto de, até ao final deste ano, terem todos os nossos McDrive carregadores elétricos, numa parceria nacional também com a EDP, e estamos também a testar um restaurante piloto em Portugal, que no fundo ser o primeiro restaurante completamente autossuficiente do ponto de vista energético, portanto ter a capacidade de produzir toda a energia que consome, e com uma série de fatores nesse restaurante, que brevemente também poderemos divulgar qual é o restaurante e com mais detalhe em que é que isto consiste, que será no fundo o nosso restaurante do futuro, digamos assim. A ideia é que todos eles possam ter esta componente e ser autossustentáveis também do Caminhar ponto de vista energético. para esse sentido, portanto, muitas novidades a caminho. Sim. A sustentabilidade assenta em três eixos: ambiental, social e governança. Dentro do tema social, igualdade de género, salário justo, incorporação de pessoas com diferenças, a McDonald's é um exemplo nesta área. Pode explicar algumas medidas, alguns tópicos que vão sendo desenvolvidos em Portugal? Nós, em termos nós somos uma empresa americana, não é? Apesar de termos uma forte integração no mercado nacional, a nível dos fornecedores locais, do impacto nas comunidades locais, e temos realmente esta matriz americana, onde a questão do compliance e este tipo de temas é ainda mais vincada, ao contrário do ambiente, do que na Europa. E, portanto, desde sempre primamos por igualdade de oportunidades. É muito visível hoje até nos nossos restaurantes, onde temos pessoas de todas as idades, todo o tipo de necessidades. Temos projetos muito interessantes de integrar até pessoas portadoras de deficiência, e vários exemplos em vários restaurantes nossos. Igualdade de género também. Portanto, são temas que para nós, é verdade que estão cada vez mais agora na discussão, mas para a McDonald's, para a cultura McDonald's global e em Portugal, já não são de agora. Portanto, esta questão do compliance é muito vincada desde a primeira hora em que se entra na McDonald's. Se puder estender um bocadinho também a minha resposta, nós também trabalhamos realmente a sustentabilidade muito para além da questão do ambiente. Como marca americana, temos este orgulho também de ter um forte contributo para a economia portuguesa. Nós temos mais de metade das nossas compras, que isto é algo que muitas vezes é faceta menos conhecida da McDonald's, mas mais de metade das nossas compras são feitas a fornecedores nacionais, ingredientes como a cebola, o tomate, a alface, são de fornecedores portugueses, que muitas vezes até, preparando-se para fornecer a McDonald's, conseguem depois exportar a outros países, portanto que é realmente um impacto muito interessante. E temos também a nível de emprego mais 10 mil funcionários, damos bolsas de emprego em todos os restaurantes a muitos desses funcionários, muitas horas de formação,
E o impacto que temos nas comunidades também é muito relevante. Todos os nossos restaurantes apoiam instituições locais, desde solidariedade social, a bombeiros, proteção civil. Portanto, apoiamos mais de 500 instituições em Portugal. E, portanto, digamos que estes eixos estão muito presentes no nosso dia a dia. Portanto, sempre muito com esta vertente da Portugalidade. Procurar sermos uma marca muito enraizada na nossa cultura. E um dos temas aqui associados à sustentabilidade é a necessidade de ter produtos e alimentos, neste caso refeições acessíveis também aqui a todos os consumidores. Nesse sentido, não é? Quais são os vossos critérios, não é? Para conseguirem ter aqui estes critérios de sustentabilidade adaptados ao que eu acabei de mencionar? Nós aqui passa muito por apostarmos na variedade. Nós temos opções para todos os gostos, para todo o tipo de consumidores, as várias proteínas, várias tipologias de produtos, temos as sopas. Aliás, somos o único McDonald's do mundo que tem sopa, portanto que é algo que também é muito português. Muito nosso. As sopas, as saladas, no Happy Meal, por exemplo, temos as frutas, temos cenouras como acompanhamento ou como alternativa às batatas. E, portanto, a nossa estratégia passa muito por uma política de variedade e de transparência, dar toda a informação sobre os nossos alimentos e até de alguma forma contribuir para aumentar a literacia, sobretudo dos mais jovens, sobre formas responsáveis de consumir, o tipo de refeições, os equilíbrios necessários na nossa alimentação, que obviamente na McDonald's, mas que depois vão muito para além da McDonald's. Portanto, na perspectiva da marca também ser responsável e influenciar comportamentos sustentáveis e mais equilibrados. Por outro lado, considera que há muito greenwashing em Portugal, Sérgio? E eu acho que já houve mais. Acho que nota-se que os consumidores também cada vez, e os mídias estão cada vez mais exigentes e mais bem informados. Penso que é um tema que já foi mais premente, embora ainda aqui ou ali se note a diferença nos esforços das marcas ou nos esforços nesta área. Eu penso que a melhor forma das marcas evitarem esse greenwashing é, mais do que muitas vezes estarem a tentar mostrar algumas ideias que estão a contribuir para a sustentabilidade, mas que não têm nada a ver com elas, as marcas serem fiéis ao seu ADN e perceberem, terem no fundo, uma reflexão autêntica e genuína de perceberem como é que na sua atividade principal, no seu core business, digamos assim, podem contribuir para ser parte da solução. Isso é fundamental. Não é? É por isso que no nosso caso estamos muito focados na questão do packaging, da economia circular e na eficiência energética, porque são as áreas da nossa atividade principal. E acho que se as empresas e as marcas fizerem essa aposta naquilo que é o seu centro do seu negócio, vão realmente contribuir para a solução e não vão correr este risco de poder estar a fazer diversas iniciativas um pouco ao lado daquilo que é a sua atividade, como um bocadinho como cosmética, mas na realidade naquilo que é o seu dia-a-dia e a sua produção e a sua atividade não estão a contribuir. E esse acho que é a fronteira e é isso que diferencia as marcas e os esforços. Quer dizer, não deixa de ser uma concorrência desleal, mas que nos dias de hoje ela acaba por se esbater, não é? Esbate-se e, acima de tudo, penso que com a consciencialização do consumidor hoje em dia, acho que essas marcas são muito penalizadas. Já não é um tema de diferenciação positiva, é mesmo um tema Exatamente. de percepção negativa e de penalização por parte da opinião pública. O que vai em linha de conta daquilo que eu lhe ia perguntar, se a sustentabilidade deve ser aqui um parâmetro em consideração quando avaliamos uma marca. Eu acho que, sem dúvida que sim, embora o caminho que vejo para o futuro é deixar de ser um elemento diferenciador e passar a ser quase como que um filtro. Ou seja, é algo que as pessoas esperam que seja o mínimo, que as empresas sejam sustentáveis e sejam socialmente responsáveis. E, tanto, na minha opinião, vai ser cada vez mais permitir que as empresas façam negócio, mais isso, do que propriamente diferenciá-las. Acho que as empresas vão ter que construir a diferenciação depois em cima disso. Mas a sustentabilidade ser um filtro, digamos assim, a baseline, sem a qual não se pode operar no mercado. Integrador, não é? E na sua opinião, para terminar também, Sérgio, o que é uma powerful brand? Uma powerful brand, ligando se calhar aqui um pouco ao tema de hoje, é exatamente uma marca, que eu penso que como a McDonald's que consegue contribuir para a solução e pela sua força junto dos consumidores e pela sua escala, conseguir influenciar comportamentos mais sustentáveis e com isso também conseguir mover e mudar a indústria rumo a um planeta mais sustentável. Portanto, é uma marca que tem este poder de, pelas suas escolhas e pelas suas decisões, poder mudar muito à sua volta. Nós, por vezes, temos uma mensagem um pouco mais interna, mas que é pequenas mudanças que nós podemos fazer no nosso dia, mas que constituem depois uma grande diferença a nível do impacto nas comunidades. Acho que isso é uma powerful brand. Sérgio, muito obrigada.
Obrigado, eu. Foi um prazer. E também muito obrigada a quem nos acompanhou. Terminámos assim mais um videocast Powerful Brand, conversas com valor dedicado à sustentabilidade. E nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. Já sabe que no site da Sábado pode encontrar mais informações sobre esta iniciativa.